Sejam muito bem-vindos ao Miaucast, o seu podcast sobre o mercado imobiliário alagoano. Meu nome é Márcio Piscinini. Eu sou Joel Carvalho. E hoje estamos aqui com a fera da arquitetura, Antonioni Pereira, mais conhecido como Tony. Tony. Seja bem-vindo, Tony. Boa tarde, tudo bem? Ô, Tony, é uma honra receber você aqui no podcast da gente, certo? E a primeira pergunta assim, que eu gostaria de fazer para você era entender um pouco sobre a sua história e entender por que você escolheu seguir no ramo da arquitetura. Bom, eu acho que tudo começou, eu ainda era muito novo, mas eu costumo dizer que começou com um sonho da minha mãe também. Por quê? Ainda mais novo, quando eu morava no interior, vocês sabem que no interior as casas são geminadas, né? Que a gente chama de casas coladas, né? Que é a parede com a parede do vizinho. E aí eu lembro que a minha casa, muito humilde ainda, a minha mãe sempre comentava, eu queria reformar a minha casa. E eu lembro quando eu ia dormir e não tinha o forro que a gente usa de gesso. Era o forro de gesso ou o PVC que hoje a gente usa. Mas eu lembro que ainda assim eu olhava e dizia, eu ainda vou fazer alguma coisa por essa casa. Eu acho que isso marcou muito a minha cabeça ainda quando adolescente. E eu lembro que na época eu fiquei entre fazer engenharia e arquitetura na faculdade, mas na hora eu marquei arquitetura, eu acho que foi o ponto certo, assim. Eu me identifiquei e eu vi que ali, quando eu entrei na faculdade, eu vi que ali era onde eu onde ia deveria estar, né? Me destacar. Eu sabia que eu ia conseguir fazer tudo do jeito que eu realmente idealizava. Coisa boa. E lá no seu escritório ainda tem aquele desenho, né? Da primeira planta que você fez logo quando entrou. Não, eu encontrei na pandemia agora, mexendo em algumas coisas, né? Da casa dos meus pais, plantas que eu desenhava ainda quando era mais novo. Então eu peguei, enquadrei e hoje é da entrada do hall do meu escritório. É verdade. E é bem bacana isso aí. Isso é verídico, é a minha história que tá lá na parede, né? Assim que você entra, você já vê. E muita gente pergunta, porque fica curioso para saber o que são aqueles desenhos. Mas teve algum arquiteto que você seguia antes da faculdade, que você já idealizava? Algum, assim, vamos por alguma inspiração na profissão? No Instagram? Não digo algum arquiteto, quando você, antes de você decidir fazer arquitetura, tinha algum profissional que você já seguia em rede social, ou que você conhecia, que você ouviu falar, que também influenciou assim para tomar atitude para, digamos, escolher arquitetura e não engenharia? Não, eu acho que arquiteto hoje do estado, não, mas fora eu já conhecia alguns, e depois que eu entrei na faculdade, foi que eu passei a conhecer tantos outros, né, que a gente, quem vê de fora, vê só aquele nicho, mas depois que você tá lá dentro, é que você conhece os profissionais, todos os outros, e você vê que não é só aquilo, né, e a arquitetura é muito mais do que só. Às vezes a gente se baseia só na construção, mas não é só a construção. É construção, interiores, é todo o detalhamento. É uma gama muito ampla, né, de mercado que se tem, né? Uhum. Inclusive no ramo tem que escolher, né? Ou você faz mais interiores, ou faz mais projetos, ou eu tô errado? Não, eu acho que aí vai da identidade, de você se identificar com o ramo, né? Lá no escritório, por exemplo, a gente faz muita construção em interiores também. Que quando a gente fecha uma casa, por exemplo, eu gosto muito de fazer essa casa do início até o fim. Que aí você vê aquilo que você realmente idealizou baseado no briefing, eu posso dizer, né, do cliente. Então, quando você chega, que você termina todo o projeto, você vê que tudo aquilo ficou muito bem encaixado e o cliente está satisfeito, é que você sente que a arquitetura não só era só o arquitetônico ou só o interiores, é realmente a junção dos dois. Isso aí é uma coisa bacana, porque assim, por exemplo, eu trabalho como engenheiro, tenho minha consultora e trabalho também na corretagem. Certo? E quando a gente vai passando, por exemplo, às vezes eu tô andando no carro, passo na frente de um prédio e comento pro pessoal, eita, tá vendo esse prédio? Já vendi 3, 4 unidades nesse prédio. Passo na frente de outro, já vendi 3. E quando eu entro hoje, por exemplo, na parte da engenharia, minha especialidade é parte de condomínio fechado. Construir as casas nos condomínios. E aí, quando você passa por um condomínio que você vê as casas que você fez, é como se fosse um filho, né? Na verdade, pro cara. Sim. E para você também deve ser muito prazeroso isso. Você fazer ela desde o início ali e depois estar com ela pronta, chegar lá e visitar o imóvel também. Deve ser muito bacana isso. Inclusive, eu tenho uma situação legal de falar, que sobre isso de você passar na frente, é que todas as vezes que eu passo em Guaxuma e eu vejo o Gramarini, que é aquele
prédio da V2. Eu peguei ele assim que estava construindo. Eu fiz um apartamento na Torre A, que foi a primeira que foi feita, e depois fiz outro na Torre B. Então, todas as vezes que eu passo ali, que eu reconheço, que eu vi aquilo nascendo, e eu lembro de eu subindo naqueles elevadores, não sei como é que chama. De carga. Nas gruas ali. Pronto, eu lembro subindo naqueles elevadores, chegando lá em cima e eu vendo, eu dizia, caraca, isso aqui vai crescer muito. E hoje, quando eu passo, que eu vejo, realmente já tem outros prédios subindo, né? Já tá muito maior. Né? E, Tony, no teu ponto de vista, qual que é a importância do arquiteto hoje na construção civil? Bom, eu poderia dizer que o arquiteto é uma das chaves principais, né, para a construção civil. Sem o arquiteto, eu acho que aquilo ali não ia conseguir nascer, eu posso dizer. Porque, querendo ou não, quando você procura um corretor para compra de um terreno, aquilo ali é um papel em branco que a gente vê. Então, é da nossa cabeça que vai nascer todo o projeto, todo o conceito, né? Porque também não é só a funcionalidade, mas também tem um conceito. E de edificar aquilo ali e ver o quanto o arquiteto é importante para aquela construção, seja ela corporativa, residencial, comercial. Eu acho que o arquiteto é a chave principal de uma construção. Dentro do ramo da gente, quando a gente vai fazer uma incorporação, o arquiteto ele é uma peça-chave, inclusive para dizer o quanto a gente pode aproveitar do terreno para se fazer uma incorporação. O passo principal ali, depois da escolha do terreno, a gente está prospectando algum terreno para fazer um prédio. Sim. Quem define se vai ser viável ou não vai ser a palavra do arquiteto. Quando o arquiteto vira para você e pega e fala, no meu estudo de viabilidade aqui dá para fazer tantas unidades, de tantos metros, dessa forma. Exatamente. Né? Aí ali já nasce essa parte. E, inclusive, uma demanda hoje, a gente que é da área da corretagem, o cliente hoje em dia eu sinto até mais que antigamente, né? Você vai apresentar uma planta, um book de uma construtora, um empreendimento que está sendo lançado, 90% do cliente pergunta, mas quem que é o arquiteto? Entendeu? Então, hoje em dia, o cliente ele já se identifica também muito com os projetos, né? Então, é uma coisa que eu acho que antigamente não tinha tanto, que o arquiteto ficava mais ali nos bastidores, junto com a engenharia. Sim. E hoje não, hoje o arquiteto já virou praticamente um artista, né? Eu acho que hoje acabou o arquiteto ficando mais acessível também, poderia dizer assim. Antigamente era algo mais restrito, era aquele nicho, era só aquilo. O arquiteto, na verdade, era para rico antes. Isso, né? Esse era o pensamento pessoal. Né? Sempre foi, na verdade, e isso só veio mudando com o tempo também, né? Eu acho que as redes sociais também ajudaram muito nisso, porque aí começou a se propagar qual era a real função de um arquiteto e como ele poderia melhorar aquilo ali. Então, não era apenas do rico. E aí você conversando... Que a problemática ainda é que muita gente não sabe a função real. Tem gente que chega e me pergunta o que é que o arquiteto faz. Eu já recebi mensagem direct no meu Instagram de pessoas que eu queria construir a minha casa, mas como é que funciona o seu trabalho? E realmente tem muita gente que não sabe. Né? E eu digo porque eu em casa convivendo com a minha família e às vezes eles mesmos não sabem responder. Então, a função da gente hoje foi abrir a cabeça de muitas pessoas. E eu acho que as redes sociais foi realmente quem ajudou. Eu digo porque eu sei que isso foi fundamental para a minha carreira hoje. Mas, já até esqueci qual foi a pergunta. Como foi, já que você falou? Você estava falando da importância do arquiteto para a construção civil. Sim, aí ele... É a partir disso, da concepção, de tudo. Porque o Márcio tinha comentado que era um artigo de luxo e hoje não mais, né? Não mais. Antigamente os clientes comentavam, por exemplo, questão de construção própria de casas, sim. Decoração até, falava-se muito, não, porque esse aí é um projeto do arquiteto tal. Sim. Aí a pessoa já sabia que ele é arquiteto, assinado por tal. Né? A pessoa já até se assustava, aquela que não tinha a mesma condição financeira, falava, não, é uma coisa que eu nunca vou poder ter. Conseguir, né? É melhor eu comprar um planejadinho lá já mesmo que eu já resolvo. O legal também é que isso valoriza, né? Então... acaba... Valoriza demais. Você pega, por exemplo, um apartamento que teve um trabalho ali de uma equipe que a gente pode dizer multidisciplinar, que seria o arquiteto, junto com o pessoal que executou a obra ali, o engenheiro, tudo. É outra cara. Você pega um apartamento que a própria pessoa fez, fica de um jeito ali. Quando você pega um projeto que o arquiteto, teve um arquiteto ali que mexeu naquele apartamento, ele pensou, né? Que pensou, não, que estudou, né? Dá outro ares, né? Na verdade, no imóvel. E a gente falando um pouco sobre rede social,
Tem uma que eu acho que encanta a maioria dos clientes, que é onde nasce a maioria dos sonhos, que na minha opinião é o Pinterest. Né? Esse daí é chato. Posso dizer que é o que eu mais vejo quando no primeiro contato que o cliente chega lá no escritório. Então ele já chega com vários prints, né, do Pinterest. Ou então aquela pastinha já salva com várias imagens. Várias ideias ali ideias, tudo, né? Tudo. Do que ele acha que vai servir para ele. Mas aquilo ali, na verdade, eu posso dizer que são imagens ilustrativas e eu posso sugar aquilo ali como ideia, né? Como ideia para poder chegar, na verdade, na necessidade dele, né? E a partir do custo também, né? Porque aí já entra a parte financeira. Aproveita para explicar o que é o Pinterest, que muitos... O Pinterest, ele é uma rede social, basicamente, onde trabalha com imagens, né? E um dos fortes dele é a parte de arquitetura, decoração, isso daí. Que o leigo consegue brincar, no caso. Lá tem várias imagens e o cara consegue puxar, entendeu? É bem bacana, é bem bacana. É um The Sims de imagens. Quem nunca, né, brincou de The Sims? Pronto, posso dizer que é isso. Acho que a maioria dos arquitetos nasceu daí, né? Muita gente já vem com essa... E ele acaba gerando desejo no cara, porque às vezes o cara vai comprou um terreno ali, o condomínio nem entregou, e o cara já passa horas e horas lá mexendo no Pinterest, procurando as imagens. E vão aparecendo imagens e o cara vai trabalhando. Então, acho que com isso daí criou o desejo do cliente querer copiar ou então ter algo parecido com aquilo dali. Sim, e aí tem uma base, que é uma parte onde podemos dizer que popularizou a parte de arquitetura e começou a quebrar esse paradigma de que o arquiteto seria caro. Entendeu? Popularizado, ajudou, né, a gente também. Porque queira quer não, é um caminho, às vezes no primeiro contato que você tem com o cliente, numa conversa, você não consegue sugar tudo que ele tem para te dizer. Eu mesmo lá no escritório eu tenho um questionáriozinho que eu sempre passo pro cliente, mas eu sei que no dia a dia a gente tem muitas manias, cada um tem um seu jeito, né, na sua vivência, no seu dia a dia. Então aquilo é que vai te dizer como é que vai ser a planta da tua casa, como é que vai ser circulação, dimensionamento, tudo isso. É verdade. E, Tony, agora na parte assim, tá tendo muito lançamentos dos condomínios, certo? Principalmente ali na região sul, litoral norte, dos condomínios os condomínios fechados que a gente popularmente diz, né? Que é onde a consultora faz um loteamento, vende os terrenos, certo? A pessoa faz a aquisição do terreno e aí, respondendo também aos seus seguidores do Instagram, como que a pessoa faz para construir a casa dela? Qual o primeiro passo que essa pessoa tem que dar para realizou essa aquisição do terreno para ela começar a construir a casa dela? O legal que eu achei essa pergunta é porque eu tava com... Vou entrar em outro assunto já, tá? Não, claro. Sem problema. Eu tava com uma amiga minha, arquiteta, e a gente entrou no assunto da inteligência artificial. E aí ela disse, eu procurei no Instagram, na inteligência artificial, como é que eu faço um projeto arquitetônico de uma casa? E a própria inteligência respondeu, fazer um estudo do terreno, procurar um arquiteto e saiu dizendo o passo a passo, né? Que hoje a gente consegue ver o passo a passo. Então, para construir, realmente a gente precisa procurar o arquiteto. Eu acho que num condomínio de casas, é fundamental que a gente tenha um estudo desse terreno para saber ventilação, insolação, o melhor posicionamento de cada área, o dimensionamento de área social, de área íntima, de área de serviço. Então, é fundamental que tenha-se um arquiteto para a construção dessa edificação e tenha o estudo disso em cima. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Também, né? Estudo de solo, de tudo, né? Então, o plano altimétrico ali também para ver se o terreno tem declive. Muitos arquitetos também fazem. Conseguir aproveitar ao máximo o desenho do terreno, né? E do espaço também, né? Que hoje, quando a gente compra um terreno, que é o aproveitamento total, né? Apesar de que quem vai dizer isso é o Código de Obras. E falando em código, ainda tem a questão do código tanto do município quanto o código do condomínio. Sim. Que a pessoa, para construir, ela precisa respeitar os dois para conseguir ter aprovação primeiro do condomínio e depois do município, né? Sim. Então, se pegar uma pessoa qualquer ali, você não consegue.
Então, divergem, né? Os dois códigos, algumas coisas não batem. Então, às vezes é muito melhor você já seguir o do condomínio, porque ele já está respeitando do município, mas sempre checar os dois é importante para que dê tudo certo, né? Então, após esse passo, basicamente, encontrou o arquiteto, fez os estudos, daí o que ele precisa para iniciar literalmente a obra. Primeiro vai ser feito esse projeto, e daí para iniciar a obra, qual que é o próximo passo? Bom, primeiro o estudo, fechou o projeto arquitetônico, e aí é onde entra o trabalho com o engenheiro, né? Ou a construtora. E aí eu acho que é importante a gente ter esse projeto arquitetônico muito bem fechado, no dimensionamento do cliente, e depois disso fazer os projetos complementares, que aí é onde entra estrutural, hidrossanitário, elétrico, para poder aí sim começar a levantar a casa, construir o sonho, posso dizer assim. E ainda tem que fazer também o projeto dos mobiliários ali dentro, que seria o design de interiores, né? Muita gente hoje já contrata, porque quando a gente faz a planta de uma casa, por exemplo, lá no meu escritório, quando a gente idealiza aquele espaço, a gente já pensa como é que vai ficar a posição do sofá, a posição de uma poltrona, a bancada de uma cozinha, a ilha ou a mesa. Isso tudo já influencia no tamanho do espaço. Então, o projeto de interiores é essencial para eu poder saber tudo que eu vou comprar logo após a construção da casa, né? Então, depois que você vê aquilo ali tudo pronto, dimensionado, tudo já quantificado do jeito que você sonhou, baseado nas imagens do Pinterest, então isso já lhe deixa mais confortável, já sabe, você já tem noção do que é que você vai pagar. Até porque como o projeto vai ser todo detalhado e você vai conseguir orçar em qualquer lugar, isso já vai contribuir para você saber o quanto você vai gastar na sua obra. Então isso aí é importantíssimo, do interiores, da construção até o interiores. Os interiores é importante também, que muitas pessoas acabam, na hora de aprovar um projeto de um quarto, um exemplo, a suíte principal. Aí ele não pensa, daí chegou o arquiteto e fala, aqui é melhor fazer uma suíte maior, mais espaçosa. Aí, às vezes, para economizar o cliente, não, vamos apertar um pouquinho. Aí, se ele não faz interiores, ele não sabe nem o tamanho da cama que vai caber ali. Daí ele acaba construindo um quarto numa medida e quer botar depois uma king size lá. Daí vai ainda depois xingar o arquiteto, né? Fala, não, esse aqui é o arquiteto que não me avisou que cabia essa cama aqui. fez meu quarto muito pequeno. Foi do arquiteto. Eu converso muito, eu falo muito para todo mundo que chega lá no escritório, porque, sei lá, vamos botar 20 anos atrás... os arquitetos sempre entregavam todos os desenhos em 2D. Eu tenho muita planta antiga que era feita na nanquim, guardada numa caixinha que eu tenho lá no meu quarto, de plantas que eu via, poxa, que planta legal, que casa legal, e era desenvolvida à mão. A gente via todas as vistas, desenho também à mão. Desenhar no punho mesmo. No punho. E hoje a gente tem a facilidade, eu vou dizer, porque você já consegue ver em 3D como é que a sua casa vai ficar. Mas antigamente era muito mais difícil. Você poderia ver um desenho em perspectiva, que a gente dizia, isométrico, mas era um ou dois porque era muito difícil de desenhar. Então hoje a gente já tem as ferramentas que ajudam a gente a fazer tanto a parte arquitetônica quanto o de interiores, né? Então o cliente já consegue ver tudo de modo geral. Antes da casa dele ficar pronta, ele já consegue dar uma olhada, fazer um tour virtual ali pela casa dele. Não, eu tinha até um óculos 3D, só que é bem legal você fazer, você entrar no espaço, ver como é que vai ficar, só um pouquinho demorado, né? Porque hoje, apesar da tecnologia estar muito avançada, para poder chegar numa ferramenta dessa, a gente precisa de um pouco mais de tempo também. Mas é uma coisa que já tá mudando e o futuro tá aí, né? E vai evoluir cada vez mais, cada vez mais. Agora, falando um pouquinho dessa parte dos projetos, uma coisa bem interessante é a pessoa pensar em todos os projetos de uma vez para ela conseguir fazer a compatibilização, né? Que muitas vezes na cabeça do cliente final ali, ele pode achar que não vou fazer o projeto de interiores agora porque eu vou gastar mais, né? Mas ele esquece que a partir do momento, depois que ficou pronto, quando ele quiser fazer alguma mudança, ele vai precisar mexer na estrutura física, se não foi pensado previamente naquilo ali. Sim. Então, é super normal, por exemplo, o cara começa a mobiliar a casa, eita, tem que tirar essa tomada daqui, jogar para ali, jogar para cá, e lá se vai. Contratar pedreiro, derrubar, quebrar a parede, passar fiação, pintar de novo, fazer toda essa parte, né? E uma coisa que eu costumo dizer muito para meus clientes é o seguinte, cara, a hora de você pensar na sua casa, de você fazer qualquer alteração na sua casa,
A hora é quando a casa está no papel. Porque depois que ela começou a fazer, se você precisar fazer alguma alteração, qualquer alteração dessa vai mexer em algum dos pilares principais da construção civil. Que a gente tem tempo, tem o dinheiro e tem o serviço. Né? E aí você está fazendo ali, então precisou fazer alguma coisa? Se você precisar refazer ali, tiver alguma alteração, vai gerar mais custo. Se você conseguir fazer todo esse trabalho antes, né, essa compatibilização de todos os projetos, no final das contas acaba sendo mais barato pro cliente final do que ele pegar e ir fazendo... Eita, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Né? Fazer alguma alteração no meio do caminho. No meio do caminho, ou então até depois que estiver pronto. Né? Eu posso dizer que isso é uma intercorrência para a gente desnecessária, porque vai acabar, né, com todo o processo do projeto, que a gente sabe que é um processo, hoje é briefing, estudo preliminar, anteprojeto e detalhamento. Então isso já acaba atrapalhando, mas se puder ser dito realmente antes, como você levantou, é muito melhor, porque isso não vai ter um trabalho dentro da obra para retornar para o escritório e ter que refazer novamente aquilo que vai precisar de um tempo. Então, quanto tempo vai precisar daquela mudança? O que é que aquilo vai interferir nos outros projetos? Então, cada coisa tem uma ligação com a outra. É o elétrico que está ligado ao luminotécnico, que está ligado com as instalações de barrotes. Então, quando você mexe uma porta, você mexeu em todas as paredes. Então, já está interferindo em tudo. Muita gente não tem essa noção. Então, não, é só trocar a porta de lugar. E não é assim. Então, mexe em todos os desenhos, mexe em todos os detalhes. E isso é bem complicado. A gente falando sobre essa parte do projeto, tem um caos engraçado. Que aconteceu, inclusive, na minha família, com meu pai e com minha mãe. Meu pai e minha mãe foram fazer a casa que a gente morava lá em Brasília. A casa era para ser com 240, 250 metros quadrados. Aí quando começou a fazer a fundação, meu pai chegou lá, não, esse quartinho aqui vai ser o meu quarto? Não, comece, pode puxar aí 2 metros pra lá, 2 metros pra cá. E aí saiu fazendo alteração de todo esse jeito dentro da obra. No final das contas, a casa da gente era pra ficar com 200 e poucos metros quadrados, ficou 580 metros. Dobrou, mais que dobrou, né? Esse espacinho que foi, não, puxa pra lá, puxa pra cá. E a culpa foi do engenheiro de ter encarecido ainda. Eu acho que meu pai, na real, acho que meu pai nem contratou arquiteto, a culpa nunca é do cliente, né? A culpa sempre é do arquiteto ou do engenheiro. Aí termina a obra e fala assim, eu falei pra você que esses caras vêm e falam pra gente que vai gastar 500 e que depois gasta 1 milhão. Aí é onde a gente não entende, né, o porquê. Isso aí eu costumo falar muito pros meus clientes, assim, tipo... Cara, a obra... Você pode fazer uma obra sem dor de cabeça nenhuma. Se você tiver todas antes, né? Se você... Não é dor de cabeça, na verdade. Vão ser definições. Sim. Entendeu? Só que muitas vezes ali vão passando despercebidos alguns detalhes... E aí quando você chega na execução, que aí as pessoas vão demonstrando aquelas vontades que estavam suprimidas e ela não conseguiu especificar, botar para fora, entendeu? Por isso que é a importância do briefing que o Tony tanto falou aqui. Tem muita gente que ainda fica um pouco tímido, né? Às vezes no primeiro contato. E mesmo com o briefing ainda assim, não passa tudo pro arquiteto. E fica com aquilo guardado. Aí tem um momento em que chega na obra e que ela percebe que quer fazer a troca. Eu digo porque eu estou passando por isso exatamente nesse projeto, nesse momento, em um projeto que a gente está executando, está em obra. E o cliente entrou no quarto dele e disse, achei meu quarto muito estreito. Acho que ele deve ter 2,5, 2,80 por aí. Eu elevei 1,5 metro para frente. Eu disse, como assim? Ele, não, já falei com o mestre de obra, nem se preocupe. Ele botou 1,5 metro para frente do quarto, sendo que acha que aquilo vai continuar do mesmo jeito. E a gente já fez toda a parte de interiores, já estava no detalhamento. Já mexeu na fachada. Então, já mexeu na fachada, então a gente vai ter que trocar todas as fachadas, todos os cortes, uma parede só que você mexe. Então, quando você mexe uma parede, você não só mexe uma parede. Você mexe no projeto da sua casa por completo. Eu sempre falo isso. Ô, Tony, e a gente citou muito aqui uma palavra, o briefing. Eu gostaria que você explicasse para quem está nos escutando, que não conhece, o que é o briefing da arquitetura. Bom, o briefing hoje que a gente utiliza é realmente para saber todas as necessidades do cliente. Quantas pessoas... Vou dar o exemplo de casa, porque eu acho que é o que a gente sempre faz lá, que é o que a gente mais faz no escritório, apesar de hoje a gente estar fazendo projetos maiores, estou bem feliz com isso, mas hoje a chave principal do escritório é casas, com o arquitetônico e o interiores.
Peguei até o gancho agora. Do briefing. O briefing, pronto. Hoje o meu briefing ele deve ter mais ou menos umas 50 perguntas. Eu inicio, a primeira pergunta é quem vai morar na casa, quantas pessoas, quais as idades. O briefing é um questionário. O briefing é realmente um questionário sobre a vida da pessoa, como janta, como almoça, quem tá em casa, que horas... A rotina da família, o gosto, se gosta de madeira, se gosta de aço, se gosta de preto, se gosta de dourado, quais cores odeia, quais cores gosta. O briefing é realmente para sugar tudo aquilo que o cliente não consegue te dizer em 1 hora ou 1h30 de reunião no escritório. Então aquilo ali é que vai nortear a gente, até porque eu não vou conseguir fazer o projeto de um dia para o outro. Quando a gente fecha aqui, a gente começa a fazer o estudo, tem data para todas as etapas. Então, eu preciso estar com aquilo tudo muito bem registrado e guardado para que eu possa saber e possa prosseguir com cada uma daquela etapa para poder finalizar o projeto. Maravilha. Agora, um ponto muito interessante que vale a gente ressaltar aqui, principalmente por ter muito corretor nos assistindo, Maceió sofreu um boom imobiliário, principalmente nos últimos 4, 5 anos. E hoje, a gente tem uma, digamos assim, até uma dificuldade de encontrar imóveis no valor que caibam no bolso daquela população, que não é uma população de baixa renda, mas é uma população que tem uma renda média alta e está difícil. Então, o que hoje tem muito girando no nosso mercado? Apartamentos antigos. Tá? Hoje, vamos supor, um cliente meu compra um apartamento antigo. É possível com um projeto arquitetônico ele deixar o apartamento com um ar de novo? Isso é caro? Isso é barato? Vale a pena? Valoriza o imóvel no teu ponto de vista? Bom, eu acho que os apartamentos mais antigos, ele tem duas vertentes. São os prós e os contras. Os prós é porque são maiores, né? Então, são bem maiores. Se chegar num apartamento antigo para reformar, chega e encanta os olhos, né? Tem muita coisa que você encontra até antiga e você quer deixar. Às vezes o cliente nem quer, mas você quer preservar porque aquilo é da identidade do apartamento. Mas também tem os contras. Por ser maior, você vai acabar gastando mais. Então, tudo vai depender também do teu gosto, né? Que aí eu posso... eu não vou querer investir muito... Eu peguei um apartamento novo, porque hoje todo mundo que compra um apartamento vai querer reformar, quer deixar com a tua cara. Então, independente de ser novo ou mais antigo, a gente vai querer... Todo mundo vai querer mexer. Vai ter uma mexidinha ali para deixar com a cara do cliente. Alguma coisa ele vai querer mexer. É uma iluminação, que é para poder deixar o apartamento mais aconchegante. É uma pintura, é uma textura. Então, independente do mais antigo ou do mais novo, o fato de você já mexer, isso já vai te levantar um gasto. Mas qual é a vantagem do apartamento mais antigo? É que ele é bem maior. Então, conforto. Até as aberturas que a gente vê hoje de ventilação são maiores. Eu digo que eu já peguei um antigo e um mais novo. Você vê dentro do espaço a diferença. As alturas do pé direito são maiores dentro do apartamento. Isso já ajuda você a se sentir mais confortável. Então, vai muito de cliente para cliente. Mas isso é uma coisa boa de fazer, mexer no apartamento antigo. A gente, se for analisar o mercado, hoje a gente encontra apartamentos aí com a mesma metragem ali na Ponta Verde e uma diferença assim de 400 mil, 300 mil, entendeu? Alguns até mais. Sim. Né? Isso aí, lógico, tirando a parte da orla ali, falando dos apartamentos mais para dentro, né? Uma quadra, 2 quadras da praia. 3 quadras. Ali, né? E aí vem a pergunta, assim, com esse valor, com essa diferença de 300 mil, o cliente vale a pena para ele comprar um apartamento mais antigo e reformar, no seu ponto de vista? Vale. Com certeza, sim. É uma pergunta que não tenho nem o que questionar. É uma pergunta que é sim, porque mesmo que apesar do custo hoje ser elevado para você fazer uma reforma boa e de qualidade num apartamento localizado aqui, né, por exemplo, isso já vai ser um gasto. Mas se você puder ou contratar um arquiteto que consiga administrar bem essa quantia e distribuir para você reformar e ter um apartamento moderno, você consegue fazer. Não é uma coisa de outro mundo, não é algo difícil, porque você mudando apenas algumas características, isso já pode ser a peça de ouro para poder valorizar o imóvel. Como, sei lá, um piso, já trocando o piso, isso já valoriza muito. Demais. Vamos dar uma
Vamos trocar as bancadas, vamos fazer uma pintura, vamos botar uma iluminação legal. Forro de gesso, às vezes não tem. Um detalhe que já faz no gesso. Então isso também já... que tá muito alto. Que tá muito alto. Aí depois da pandemia isso daí triplicou, né? Hoje todo mundo integração, quer fazer varanda. E pra gente desmistificar um pouco também, porque a intenção até, inclusive do podcast é essa, levar informação para aumentar até o consumo da população, que muitas pessoas deixam de ir no escritório do arquiteto porque eles têm realmente ainda aquele pequeno medo, né? Hoje, numa reforma, o arquiteto ele cobra com base no metro quadrado. Vamos supor, tem um apartamento lá de 120 metros antigo. É o mesmo preço para fazer um projeto do que de um 80 metros? Ou tem essa diferença mesmo, por metro quadrado que vocês fazem o orçamento? Eu poderia dizer que essa era uma pergunta que eu já esperava que fosse surgir, né? Porque eu sempre levanto muito esse questionamento de que cobrar por metro quadrado é errado. Não existe você cobrar por metro quadrado. Tem muita gente que toma como base, que quer cobrar por metro quadrado e até cobra por metro quadrado, mas não existe. Eu vou exemplificar de uma forma muito interessante, porque foram 2 projetos no mesmo lugar e com a mesma metragem. Por exemplo, esse e o Gramarine. Eram clientes diferentes, acho que lá deve ter 114 metros quadrados, 115 por aí. Eram clientes diferentes, com necessidades diferentes, mas eram a mesma planta e no mesmo lugar. Então, eu cobrei para um valor X e eu cobrei para outro valor Y. Porque foram briefs diferentes, eram clientes diferentes e eram necessidades diferentes. Então, eu, pelo menos lá no escritório, a gente cobra pelas necessidades. O que é que você vai reformar dentro do espaço? Se, por exemplo, vamos lá, Joel me contratou e eu tô com esse apartamento de 100 metros quadrados, mas eu não quero mexer em nada. Eu quero só, vamos lá, modernizar, botar a iluminação, fazer uma pintura e trocar o mobiliário. Aí já chega Márcio como outro cliente. Eu tô com esse apartamento de 100 metros quadrados, mas eu quero trocar o piso, bancada, iluminação, box, pintura, praticamente derrubar e fazer tudo, fazer outro. Então, você acha justo eu cobrar o mesmo valor pro Márcio e cobrar para você? Então, cada situação é uma situação, né? Quando eu tento justificar o meu valor lá no escritório, quando o cliente chega pra gente negociar, que isso sempre vai existir, eu levanto eu sempre faço exatamente essa mesma comparação, que é para ele entender que a gente não cobra por metro quadrado, mas sim pela necessidade do seu projeto. Entendeu? E o cliente acaba economizando, né? Porque eu acredito que até essas grandes empresas, Leroy Merlin, lá no sul é muito como a Balarote, aqui tem essa outra, Carajás, elas cresceram nisso aí, porque o cliente ele, por exemplo, tem uma sala comercial. Não, eu vou reformar, não contratar arquiteto, engenheiro, nada. Vai lá, faz, dá um erro, ele vai lá, compra mais alguma coisa, aí chega um outro pedreiro, não, aqui o senhor devia ter feito isso, então vamos fazer. E vai fazendo por conta, dele já erra a quantidade de material, ele acaba comprando mais coisa que precisa. Agora o arquiteto entrega tudo certinho. Então ele vai acabar também economizando, né? E aproveitando esse gancho também de reforma, é uma coisa bem interessante que eu acho que é um tema muito requisitado pela sociedade atualmente. Você tem pego muito projeto, você também faz projeto de automação, como está tendo muito agora com a Alexa da vida, com tudo no celular, né? Hoje não, a gente já entra... E é caro? A casa é inteligente, né? Isso acaba deixando a obra com custo um pouco mais alto, né? Tem toda a infraestrutura, tem toda... Que não é simples, né? Não é só você pegar e ligar ali um aparelho na tomada e vai resolver, tem né? Toda a parte de instalação elétrica, toda a infraestrutura por trás, né? Quebrar a parede, a fiação é mais grossa, tudo tem que... Eu tô passando por isso exatamente agora no meu escritório novo e a gente tá montando um escritório novo, vai ficar bem legal. E tem toda a infraestrutura de som, de automação, vai ter Alexia também, então... Eu achava que era muito mais simples, né? Mas como eu queria fazer algo muito, muito melhor e mais bem feito, eu vi agora que era a hora. Inclusive, a gente tá em obra, como a obra é minha, eu que tô dando as ordens, e aí a gente tá conseguindo organizar isso daí. Né? E funciona mesmo ou é mito? Porque você do celular alto. Alexa, me liga lá o micro-ondas. Realmente ele funciona. Hoje a gente entregou um apartamento agora que ele era todo automatizado. Então, era abrir a cortina no celular... Ar-condicionado. Iluminação. Hoje tudo pelo aplicativo. Hoje a gente não quer levantar do sofá, né? E tem empresas especializadas disso aqui em Maceió também, entendeu?
né? Que fazem esse tipo de serviço. Tem um pessoal ali da Logic lá. Tem um pessoal da Logic que eles têm acabamentos de som, de acústica. Até de o tudo. escritório deles, é uma coisa. Não, é incrível, é muito legal. Eu acho que eles pagaram um ágio pra Márcio falar o nome agora, bem nessa. A gente vai até trazer eles aqui. Estamos divulgando. O pessoal da Logic é muito legal. Inclusive, conheço o Dilson, ele trabalha com a gente lá. A gente faz sempre algumas coisas com ele. E é bacana esse negócio da automação, porque às vezes, principalmente em Maceió, né, uma cidade quente, às vezes o cliente até deixa de comprar um imóvel porque aqui ele é poente, ele esquenta. Mas a gente costuma dizer até, acho que a gente comentou até com o Cabral, né, que ele comentou com uma cliente que ele fez o cálculo. Quanto você gasta de energia por mês? Que a diferença era 120 mil reais uma terminação poente para uma nascente. Ele falou, vai demorar quantos anos para você alcançar esse valor aqui de energia? Às vezes a pessoa, o corretor pega e dá essa ideia, por que você não automatiza o teu ar-condicionado? Você está chegando em casa, liga no celular 10 minutos antes, o teu ar-condicionado da tua sala, você já supriu aquela necessidade que chegava para não vai estar abafado. Então você nunca vai nem sentir se é nascente ou poente. Esse é o futuro, eu acredito, né? Tem até carro que faz isso. O cara pega pelo celular ali, já liga o carro antes. E deixa chega no carro, tá no gelinho já. Hoje não tem mais jeito. Agora, voltando a esse gancho da parte da reforma dos apartamentos antigos, nas cidades maiores, Brasília, por exemplo, São Paulo, é uma coisa interessante. Porque, por exemplo, lá em Brasília a gente tem a Asa Sul e a Asa Norte, que são os bairros principais, que são todos prédios de quando Brasília ainda estava sendo construída, certo? Então, a cidade depois foi crescendo, os lançamentos foram sendo nas cidades adjacentes, nos novos bairros que foram criando ali, mas aquela parte da Asa Sul e da Asa Norte, ela continuou sendo a parte mais valorizada da cidade. E todas elas são com prédios antigos. E aí você pega e vê uma diferença de preço absurda de um apartamento que é original para outro apartamento que é reformado. Sim. Né? Se você for na cidade, por exemplo, Nova York, também acontece isso. E eu estou começando a perceber isso no mercado daqui de Maceió, certo? Antigamente existia um mito de, vou reformar. Vou reformar porque quando for vender, eu vou vender mais caro. Você não consegue vender mais caro, existia esse mesmo mito, sendo antigo. né? Hoje em dia não existe. Por exemplo, eu estou atendendo um cliente agora que no mesmo prédio eu tenho duas opções de apartamentos. Um apartamento original e o outro apartamento reformado. Pronto. O apartamento reformado do cliente é um espetáculo que está para venda. Sim. A diferença está dando 350 mil no apartamento o original para outro apartamento. Qual a diferença? Se o cara pegar e for comprar um apartamento reformado, ele não precisa fazer nada. Ele só precisa tirar a roupa dele e chegar com a roupa, porque o cara está entregando com tudo. O outro não. O outro ele vai ter que derrubar, vai ter que passar por um período de obra ainda, tudo, e fazer dessa forma. Então eu começo a ver isso acontecendo no mercado de Alagoas. Sim, sim. Mesmo porque se você pegar ali, por exemplo, os beira-mares, eu acho que a gente vai ter o quê? Mais 7, 8 lançamentos de beira-mar? Por aí. Né? E um exemplo também Fora isso daí, depois acabou. Todos com certeza vão ser reformados. A gente não vai ter mais apartamento novo. Então, se você fizer um vislumbre aí daqui a 10 anos, 15 anos, vai estar saturado. Você não vai ter mais lançamento e só vão ter aqueles outros apartamentos que vai começar justamente a diferenciar isso. O arquiteto que vai ganhar dinheiro, né? Engenheiro. Um exemplo é o Evolution. Isso é bom, né? O Evolution na Jacarecica não é um prédio antigo. Só que isso aí é bom até para desafiar o mercado imobiliário também. Porque tem muito corretor que faz avaliação pela OLX. Ele muitas vezes nem vai no apartamento. Ele vai, visita, ele vai no OLX e vê o preço. Então isso é bom até para a questão da engenharia, a questão de arquiteto, começar até a pegar no pé do corretor de imóvel. Quando você vai avaliar, você tem que notar qual que é a marca daquele imóvel. Sim. Porque tem empresas que cobram 100 mil reais uma cozinha, tem empresas que vai ter que cobrar 15. Aí o corretor olha por cima, não vê tipo de piso, não vê se foi reformado, não vê se mudou a estrutura do apartamento. Como o Márcio estava falando, tem apartamento que você gasta 150, 200 mil reais para reformar e tem apartamento que você vai gastar 50. Então isso também vai causar uma dificuldade em avaliação. O corretor vai ter que cada vez mais buscar conhecimento para poder revender esses imóveis no futuro. Na verdade, a palavra-chave, eu acho, para qualquer profissão é a especialização. Certo? E as pessoas começarem a adquirir o conhecimento. A gente tinha uma máxima antes que o cara se formava em medicina, ele tinha que continuar estudando sempre. Certo? Mas isso aí o pessoal só falava em medicina, não falava nas outras coisas. Isso é para todo. E hoje, assim, você percebe que um cara que se formou, por exemplo, em engenharia e o cara não se atualiza, ele vai ficar para trás. Porque cada dia que passa surgem ferramentas novas, coisas novas, tudo, e você vai começar...
Ou você vai ficar para trás, ou você vai ser engolido pelos mais novos e a galera que fosse capacitando. Então, a mesma coisa, por exemplo, o Tony estava contando aqui que ele tem projetos lá que são feitos à mão. E hoje a gente já consegue fazer um tour virtual dentro do projeto. Então, se a pessoa não evoluir e continuar se capacitando nisso daí... Uma década, né? E o mais incrível é que isso foi em uma década. Isso, e a tendência, na verdade, é que a evolução seja cada vez mais rápida. Mais rápido. Entendeu? E se você hoje apresentar um lançamento, por exemplo, imobiliário à mão, eu duvido que o cliente tenha a segurança de comprar. Ele vai olhar pra você e falar assim, amigão, sai daí que isso aqui não tem nem alvará. Esse vai pro escanteio, com certeza. Então, aí entra nessa parte também da avaliação. Como a gente costuma dizer, o corretor de imóveis ele é uma soma de várias profissões em uma só. Eles precisam realmente se unir, né? Porque muitas coisas dependem um do outro. É a escolha do apartamento, é como você vai definir sobre aquele apartamento, porque o cliente vai entrar, ele pode até se encantar com muita coisa que ele vai ver. Mas você, que é o corretor, vai saber identificar que material é aquele ao ponto de você conseguir convencer a ele o porquê dele comprar. Essa cozinha foi feita na loja X, com um acabamento, vou dizer, um Silestone da vida, um quartzito, que já é um valor agregado a oferece uma garantia, ainda está em garantia. O apartamento foi reformado tem tanto tempo, então isso tudo vai valorizar, né? Os acabamentos também vai valorizar. Isso é o diferencial na hora da venda. Eu mesmo, uma vez fechei uma venda assim, a cliente entrou sem nada e entrou num que era mobiliado com uma loja conhecida aqui em Maceió, que a gente sabe que é uma loja cara. Inclusive, o proprietário, na hora que me avisou da venda, ele falou, tá em garantia, né? Tem mais 5 anos de garantia. E pro cliente eu pontuei, eu falei assim, ó, a senhora aqui presta atenção no projeto, esse apartamento foi reformado, trocou o piso original. Sim. Esses móveis que tá não só na cozinha, mas no apartamento inteiro é de uma marca X, que não vou fazer o merchan aqui que ela não me pagou. Segurei também. E o cliente decidiu, ele falou, Joel, quanto você acha que eu gasto aqui? Eu não sou arquiteto, mas a minha obrigação é ter uma média. Ele falou assim, ó, hoje novo, eu não sei, mas o que vale hoje é mais ou menos isso. Mas se a senhora for fazer novo numa empresa similar a essa, sim, ou até às vezes um padrão um pouco mais baixo, a senhora vai gastar X. Aí ela olhou assim, eu vou dar uma pensada. Eu acho que ela ligou numa loja e falou, quanto custa hoje tanto? Eu acho que falaram, a senhora vai gastar 150, 200 mil reais aí. E ela fechou que estava com móveis, porque realmente o corretor tem que passar essa consultoria. Se você não falar isso, o cliente vai embora e às vezes perde até a venda. Você perde a venda por uma fala, né? Por uma fala. Por um insight ali que você acabou deixando de passar, né? E aproveitando, você que está nos assistindo, quiser patrocinar o nosso canal, o Miaucast, nosso podcast, estamos à disposição. Manda uma mensagem aí pra gente que vamos sentar para conversar. Ô Tony, aproveitando essa parte daqui, qual que é a importância da parceria entre o corretor e o arquiteto, no seu ponto de vista? Mas, olha, eu poderia dizer que ele pode dar argumentos suficientes para poder a gente ter a compra, né, de um apartamento. Foi como eu acabei de falar. Se existe uma união entre ambos, a facilidade de você aprender com o arquiteto e o arquiteto aprender também com você, até para poder a gente chegar e dizer o quanto vai ser o valor daquele apartamento, é muito melhor. Então precisa existir essa união, precisa existir essa parceria para poder um caminhar com o outro, né? Até porque acabam se ligando de todas as formas. Na verdade, assim, no meu ponto de vista, eu vejo como se fosse como uma engrenagem, entendeu? Isso. Então, por exemplo, eu já cheguei a fechar a venda uma vez que o cliente entrou no apartamento vazio, oco, seco, sim, e não tinha nada ali pro cliente. E o cliente, quando entrou, começou a dar uma olhada ali. Realmente, para quem não tem esse conhecimento, quem não tem essa vivência, a pessoa às vezes pode entrar e achar um ambiente pequeno, apertado ali, quando tá só com as paredes, entendeu? Não entender muito bem onde o que encaixa o que, certo? E nesse momento daí, a gente pegou e foi para um arquiteto. O arquiteto já estava fazendo um projeto nesse mesmo empreendimento, já montando ali na parte de projeto para mostrar de um outro cliente como que ia ficar. Sim. E aí a gente conseguiu ter acesso a esse projeto, sentei com o cliente, mostrei para ele como que dava para ficar. As possibilidades, né? Isso, aí o cliente falou, não, desse jeito aqui já me interessa. E o imóvel era o mesmo. Sim. Não mudava nada. O que mudou foi de como ele ia aproveitar aqueles espaços, quem a consultora ia entregar para ele.
Então, quer dizer, teve uma mudada de chave na cabeça do cliente, acabou fechando a venda e, consequentemente, o arquiteto pegou mais o projeto. Sim. Então, isso daí é uma coisa que ela dá para... É uma parceria onde os dois precisam dos dois para que aconteça. Um arquiteto, para ele pegar e fazer uma casa num condomínio fechado, ele vai precisar que algum corretor tenha vendido o terreno para o cliente. Isso. Né? Do mesmo jeito que um corretor para vender uma casa, ele vai precisar que um arquiteto fez, e até aquele cliente que ele vendeu o terreno, ele pode indicar para o arquiteto. E vice-versa, e ficar nessa parte aí para todo mundo montar uma parceria. Claro. E, na verdade, só quem tem a ganhar com isso daí é o cliente final. Até as diretrizes a gente consegue passar para o corretor para dizer o quão dá para valorizar aquele terreno. As possibilidades de fazer uma construção nesse terreno de tantos metros assim, dessa forma, e isso fazer com que o cliente consiga comprar o terreno, né? Sim. Isso, a gente consegue dar caminhos também para poder fazer com que o cliente consiga pegar essas informações, passar para o cliente e fechar a venda. Né? É uma parceria, acho, bem dinâmica, né? Às vezes você ter o contato de um arquiteto de confiança na frente do próprio cliente. O cliente vai te indagar sobre uma questão do apartamento. Não, mas, por exemplo, o cliente chega para mim hoje, eu quero alguma coisa até 600 mil reais. É o que eu tenho. Aí eu vou lá e acho de 600 mil reais. Sim. Só que o apartamento, como a gente fala, grosso modo, pelado, né? Sem nenhum móvel. Aí ele vai chegar pra mim e perguntar, putz, mas eu acho que esse aqui não vai dar, porque agora que eu lembrei, tem que botar algum móvel. Aí se eu não tenho nenhuma noção de quanto ele vai gastar de móvel, eu vou travar. Agora, se eu não tenho noção, mas eu tenho um contato de um arquiteto, eu ligo na hora. Tô com um apartamento de tantos metros quadrados, 3 quartos, cozinha. Quanto que é o mínimo que o cliente pode gastar aqui? O arquiteto pelo menos vai passar, olha, não é um orçamento, mas é o mínimo que ele vai gastar. Uma noção ali. Uma noção, uma média. Uma média que às vezes ajuda até na proposta. Vamos supor, o cara vai ali e faz uma proposta e tá 600 a pedida, ele faz uma proposta já de 600 de 570, já economiza 30 para incorporar ali nos móveis, e às vezes é onde acontece o negócio, né? Então... exatamente. A gente passou até por uma situação dessa, né? Eu fui visitar um terreno num condomínio, e o terreno a posição dele era o que o pessoal costuma dizer que o terreno é poente. Eu tenho assim, quando fala sobre terreno, eu sempre costumo dizer pro pessoal que beleza, o terreno é poente, mas a sua casa não necessariamente precisa ser poente. Só não foi construído. Você tem para onde ir ali para todo lado. E às vezes quando você, nesse caso aí, eu estava como corretor e consultor, e só a minha opinião às vezes pro cliente, não basta. Né, ele não pode ficar meio assim. Então o que eu fiz? Liguei pro Tony, conversei com o Tony e falei, Tony, troca uma ideia aqui com o cliente aqui, porque está acontecendo isso. O cliente pegou e entrou em contato com o Tony, falou ali e tirou todas as dúvidas e confirmou aquilo que eu já tinha passado para o cliente. O corretor não é mentiroso, resumindo. Não, de forma alguma. E realmente foi verdade. Né? Mas o cliente desconfia, porque existe muito mau corretor. A gente fala, a nossa profissão hoje, ela não é uma profissão tida como uma top profissão, porque tem muito corretor que ainda leva aquele jeitinho brasileiro, empurrando com a barriga. Ele prefere enganar aqui o cliente nessa situação. Mais uma venda, né? Matei aqui mais 2 meses de conta minha. Do que ele ter uma transparência, que é uma coisa que a gente prega muito. Eu e o Márcio, a gente já trabalha junto há muito tempo. Então a gente fala assim, às vezes é melhor a gente perder uma venda e ser transparente e honesto com o cliente, do que a gente fazer mais uma venda só e aquele cliente depois, o cara não fez um bom atendimento. Isso não só na corretagem, mas todos os ramos, né? Então, tem muito corretor que acaba, por exemplo, que nem incomodando demais o cliente, ligando demais, passando do limite do contato. E tem corretor também que acaba mentindo. Por isso que é interessante para criar esse conceito novo da profissão, o corretor cada vez, além dele estudar, ter parcerias também, né? Você vai dar mais segurança para o cliente. E essa parte da transparência, assim, tem picareta em toda a área, né? Tem picareta na corretagem, na engenharia, na arquitetura também, entendeu? E aquele tal negócio, assim, por exemplo, quando você é claro e transparente com o cliente, cara, não tem como dar errado. Sim. Entendeu? Não tem porquê, não tem mais, não tem nada. E isso daí vai agregando. As pessoas, você pode perceber assim que as pessoas que vão se destacando nas profissões, aquelas pessoas têm uma ética de trabalho, tem tudo. Isso é muito importante, né? Isso vai fazer quem é a pessoa. Até porque, falando ligado ao escritório de arquitetura, muitos
carregam o seu nome. Como meu escritório é o meu nome, então, queira que não, o cliente já liga o projeto à pessoa. Então, tem muita gente que vê aquele projeto e foi o Antonioni quem fez. Então, mas acaba sendo o meu nome e não apenas o meu escritório. E o meu nome não é só o escritório. É uma extensão disso, né? Hoje eu tenho uma equipe, hoje eu tenho as meninas que trabalham comigo. Então, acaba envolvendo várias pessoas. Né? E assim, a melhor coisa que tem é o cliente de indicação, né? Aquele que... E a indicação, ela é basicamente... É meia venda, né? A indicação, ela é um sinônimo de que você fez esse trabalho bem feito. Aquela ali é pro resto da vida, né? Você sabe que exatamente. Eu, por exemplo, na construção civil, todas as minhas obras até hoje sempre foi de indicação. Nunca fiz uma propaganda para captar cliente e, graças a Deus, nunca faltou obra. Então, isso daí é justamente desse network e do trabalho sendo executado ali. E até hoje, na corretagem, recebo indicações de clientes, entendeu? O pessoal comprou comigo há 5 anos atrás, trabalha uma venda hoje para comprar um outro imóvel, e você vai crescendo, com o passar do tempo você vai colhendo frutos através disso. E a volta do cliente é a certeza que você fez um trabalho bem feito. Né? Com certeza. Quando ligam, quero fazer isso Tony, novamente, eu disse, já sei que esse foi legal mesmo, então vamos fazer de novo. Né? Deu certo. E aproveitando esse gancho, qual hoje, assim, você pode citar para nosso telespectador aí, a principal característica de um projeto feito pelo Antonioni? Como eu poderia dizer? Aquela assinatura ali, de o cara pegar e passar na rua agora e pegar e falar assim, cara, essa obra aqui foi do Tony. Não, se for sobre características físicas, né, do espaço, da edificação, são muitas linhas retas, o preto, a pedra, o cinza. Eu gosto muito dessa linha, né, não é essa linha mais moderna também. Mas eu gosto de um projeto muito bem dimensionado. Eu tenho pavor de perder espaços. Então, antes de eu chegar nesse ponto do arquitetônico da beleza, eu sou muito de ir primeiro para funcionalidade. As meninas que trabalham comigo, elas sabem muito bem disso. Então, para eu apresentar uma planta para o meu cliente, pode ter certeza que eu estudei muito aquela planta e eu quero que ela seja aprovada na primeira reunião. Então, isso é uma característica muito forte minha. Desde o início da faculdade, eu sempre fui muito ligado a sempre tentar solucionar as plantas pela funcionalidade. Depois eu ia para estética, porque aí eu sabia que eu ia, com os meus desenhos, com o meu estudo, com aquilo que eu já procurei, eu ia conseguir desenvolver bem. Mas eu acho que a planta era o que eu mais me concentrava, poderia dizer assim. Isso daí é uma coisa interessante, porque assim, eu já... andando em condomínios, né, nos condomínios que eu construí, já teve algumas situações de ver, por exemplo, a casa de um determinado arquiteto ali, cara, a casa linda de fachada, quando você entrava, você... E aí depois você começa a analisar direitinho, porque você via que a prioridade da pessoa era a fachada. Isso, exatamente. Então, quando você ia entrar dentro de alguns espaços perdidos, que a gente chama, mal aproveitados, entendeu? Então, acho assim, de fato, eu concordo com o Tony em relação a isso daí. A gente tem que, no projeto, ele tem que começar de dentro, ele tem que ser excelente por dentro, para depois você trabalhar a fachada dele. Fora. Não que a fachada não seja um item tão importante quanto, né? É extremamente importante. Mas eu acho que se você pensar de fora para dentro, você vai ter uma dificuldade muito maior do que o contrário. Mesmo porque você vive dentro da casa, né? Não no jardim olhando para ela. Não, isso é um conceito até meio antigo. Eu acho que você vender um serviço só pela estética, porque como a gente estava falando, o principal é indicação. Então não adianta, o cliente muitas vezes ele compra com os olhos, né? Ele tá andando num condomínio fechado, ele olha numa casa, olha no outro, pô, que casa bonita. Ele não tem nem oportunidade de entrar lá dentro. Então tem pessoas que às vezes acabam trabalhando nesse perfil, porque o que eles querem ganhar com a estética. Sim. Mas se parar para conversar com o dono da casa, muitas vezes ele fala, boa, a casa ficou muito boa, não tem o que falar, mas internamente tem alguns defeitos. Ele vai começar a pontuar vários defeitos daquela edificação, mas eu sempre falo para todo mundo, para todos os meus clientes, que eu sempre digo, casa é igual a gente não precisa ir pro médico, não precisa acordar, comer bem, se alimentar, tudo, a gente precisa dessa manutenção. Então a casa também precisa de manutenção. Claro, todo mundo constrói hoje querendo que a casa dure 5, 10 anos, né? É uma média que a gente tem hoje. Mas a casa precisa de manutenção. É uma pintura, é uma textura, é uma iluminação, é uma lâmpada que tá... É uma tomada que tá queimada, é aquela pintura que a criança foi lá e meteu a mão ou riscou. Então precisa de uma manutenção, né? A gente tem que pensar nisso aí. Né?
É uma coisa que eu costumo dizer para os meus clientes. Hoje, principalmente, tem muito cliente saindo de apartamento indo para as casas, né? Principalmente depois do que aconteceu no Pinheiro ali. E da pandemia. E da pandemia, exatamente. E aí, o que acontece? Quando eu entrego a chave da casa para o cliente, eu sempre converso com ele. Cara, sua vida agora vai mudar. Antigamente, você chegava em casa do trabalho, no seu apartamento, a primeira coisa que você fazia era tirar a roupa e deitar no sofá. Você com a casa agora, você não vai ter que fazer isso. Todo dia você vai ter que fazer alguma coisa, cara. Você vai ter que dar uma voltinha no jardim, aí tá nascendo um matinho ali na grama, você vai lá, puxa um matinho, entendeu? Uma tomada folgou, você vai lá, bota a tomada. Eita, fez isso. Você queimou uma lâmpada. Cara, você precisa ter essa atividade. Porque se você não tiver essa atividade, o que vai acontecer? As coisas vão se acumulando, e depois a sua casa vai ter... Pô, minha casa tá precisando de uma manutenção gigantesca. Aí o cara vai gastar uma grana. Precisa de uma grande reforma. Se o cara fosse fazendo ali devagarzinho, às vezes tem muita coisa que o cara nem gastaria nada. Sim. Né? Um exemplo, o cara foi lá e, sei lá, um sifão começou a pingar. Às vezes o sifão começou a pingar ali porque foi tirar uma panela e a panela bateu no sifão, alguma coisa do tipo. O cara vai lá, é só um aperto. Agora, se você não fizer esse aperto, aquele pingozinho ali todo dia vai prejudicar o móvel. Se prejudicar o móvel, pode ser que dê uma infiltração ainda. Tudo. E aí é uma sequência de coisas que se você tivesse ido lá e apertado... Ou trocado. Acabou, custa 20 reais. Não teria problema. Como algo que é do dia a dia influencia em todas as outras coisas, né? Uma pingueira e já coisou um móvel, perdeu aquilo. Uma coisa que vai ligando a outra. Vai ligando, exatamente. E é um probleminha pequeno ali que às vezes a pessoa vai passando despercebido e se não for uma pessoa ativa... Entendeu? E isso aí, hoje em dia, você consegue ver claramente. Quando você entra em qualquer condomínio, você vai passando no condomínio, você consegue ver as pessoas que são ativas. Sim. Que gostam de ter casa. Que se acostumaram casa, de fato com né? ter casa, entendeu? E as pessoas que não. Tem casa que você passa, a casa tem 4 anos, 5 anos, parece que tem 15. E tem casa que você passa que tem 15 anos, parece que foi recém-construído. Tem casa que você vê realmente. Você vê logo, você tira logo pela grama, né? A grama tá um palmo. Você já vê que é uma pessoa que não cuida da casa, né? A pintura tá toda deteriorada lá em cima. Toda queimada. Toda queimada. E aí você vê que é uma pessoa que não cuida da casa. Aí acaba desvalorizando o imóvel. Que 5 anos depois quer vender e acha que o custo ainda é o mesmo. Teve uma casa que é engraçada. Foi num condomínio que eu fiz várias casas. E a fachada dessa casa era vermelha. Então eu acompanhei a fachada da casa vermelha, depois a pintura começou a queimar, virou rosa, depois continuou queimando, virou branco. Então assim, o cara não reformou e teve 3 estilos de casa na casa. Cada tempo foi tendo um estilo. Pode-se dizer que ele pintou várias vezes, né? Exatamente. Ai, meu Deus, essa foi boa. E, ô Tony, agora uma curiosidade que muita gente tem. A reforma, ela dá muita dor de cabeça ou não? Ela dá. A reforma sempre vai ser mais dor de cabeça do que a construção, né? Porque a construção você está idealizando. A problemática pode aparecer na construção com a alteração do projeto no meio do caminho, ou algum detalhe que realmente não foi visto na concepção, né, no processo, mas que é mais pode fácil de prejudicar. resolver, né? Mas é muito mais fácil de resolver. Já a reforma não, são surpresas. Você quebra uma parede, você encontra alguma coisa. Se for inclusive um apartamento mais antigo, que você não sabe como é que tá a estrutura da edificação, né, que acontece muito aqui, a gente pega um apartamento desse e não, às vezes não encontra nem a planta, então vai depender do senhorzinho que estava construindo aquela casa, aquele prédio há 5 ou 8 anos atrás. Que geralmente é o zelador. Eu digo porque eu passei por isso atualmente na reforma de um apartamento e o cliente teve que ir atrás do pedreiro que fez o banheiro para saber como era que a gente ia fazer para trocar a tubulação. Só pela planta que a gente recebeu da construtora, a gente não ia conseguir solucionar, ia realmente precisar da mão de obra. Então isso também é uma das coisas que contribui com a dificuldade da reforma, né? Então aí o quebra-quebra, os transtornos, eu sempre boto uma plaquinha na entrada das minhas obras de apartamento, que é para os outros clientes não quererem
matar o arquiteto ou o engenheiro da obra, fazendo, né? Porque sabe que é poeira, Os vizinhos pelo menos ficaram conformados, né? pelo menos vai que nasça um cliente dali, né? O último que eu fiz, a última reforma que eu fiz um folderzinho também, dei um chocolatezinho pra cada cliente, distribuí no prédio todo. A galera, desculpa o transtorno, tá? A previsão aqui é 2 meses de obra, tá bom? Qualquer coisa, liga pra mim. Mas já vinha amenizar a telefone já tá aqui. Dá um chocolatezinho aí pra lançar seu dia. Isso já contribui, né? Pra que... É o diferencial, pelo menos. Às vezes é alguma problemática que acontece na própria obra e o cliente, sei lá, é o cliente que mora embaixo do apartamento e algo que você faz desse tipo já ameniza a forma em que a pessoa vai chegar pra tu pra reclamar. Na reforma, o principal ali, que vai ser o principal incomodado, geralmente é o de baixo e os do mesmo andar. Né? Só que querendo ou não, você acaba influenciando na vida do prédio todo, porque você vai subir material, desce material, o elevador fica sujo e o elevador de serviço fica mais tempo ocupado. Às vezes você tá, por exemplo, você tá numa obra de quebra-quebra, aí tirou o piso todo, beleza, vou descer com a metralha. Cara, aquele dia dali praticamente o elevador de serviço vai ser pra você, de uso privativo, entendeu? Então você acaba interferindo na rotina do prédio já existente, né? Então às vezes você tá reformando, por exemplo, um segundo andar. Teoricamente, você só ia interferir na vida do primeiro e do segundo, mas você com certeza está interferindo também na vida do sétimo, do 10º andar ali. Eu não, né? Uma amiga passou por uma situação muito parecida agora, na reforma de um edifício, de um apartamento que ela estava fazendo. O rapaz eu não sei o que foi que ele foi fazer, que ele acabou furando o cano que era do registro geral. Aí teve que fechar o registro do prédio todo. Geral do prédio todo. Imagine o transtorno que não foi... Isso chegando no cliente e aí já viu que começa toda a bagunça, né? A loucura. No meu prédio teve uma situação que os pedreiros utilizaram o carrinho de compras para carregar entulho. Aí depois que acabou a obra eu fui usar, tava destruído. Aí eu chamei o porteiro, o zelador lá, sei lá quem tava próximo. Falei assim, isso aqui é uma obra de sacanagem, né? Aproveitando, já vou dar dica pra vocês. Se acontecer, fala pro dono do apartamento, dá um carrinho novo pro condomínio, né? Porque é uma puta sacanagem. Não levem no carrinho de compra. É engraçado que o dia desse eu tava chegando em casa e eu vi que tinha 2 carrinhos, mas um era o carrinho de compra e o outro era de serviços gerais. Aí depois eu fiquei pensando, será que é pra levar algum tipo de material, alguém que esteja usando, né? Aí agora você me... Já deixou a deixa aí, eu fiquei pensando. Embora eu não utilizei nenhum dos dois. Uma coisa que eu queria te perguntar, até uma curiosidade, que eu tenho visto muitos... A gente no mercado imobiliário, a gente sempre tá vendo e sabe que rede social joga pra você aquilo que você olha, né? E eu tenho visto muito pequenas reformas de banheiro, isso até para te ajudar até teu trabalho aí, às vezes pequenos projetinhos, que o pessoal tem usado muito, tirando, por exemplo, chega num apartamento antigo, para não gastar muito. Eles estão trocando, eles não chegam a tirar a cerâmica antiga da parede. Eles estão aplicando uma massa, não sei que tipo de material que eles aplicam, e fica aquela sensação que é uma parede sem a cerâmica. Porém, uma coisa que eu gostaria de perguntar até para um arquiteto, até para um engenheiro, funciona mesmo? Não fica suada, não dá bolor? E fica realmente bonito esse tipo de projeto? Não, fica assim. Hoje a gente já tem o trabalho de não ter que arrancar todos os investimentos, né? O piso. Hoje a gente já pode fazer a aplicação de piso sobre piso. Márcio vai saber explicar mais do que... Vai explicar melhor do que eu. Mas hoje tem a argamassa, acho que é a C3, né? Que a gente consegue fazer a aplicação de piso sobre piso e fazer um tratamento até antes, caso tenha infiltração. Mas eu acho que o principal seria resolver essa infiltração e aplicar o piso por cima depois. Hoje não é mais uma problemática você ter que arrancar tudo, né? E fazer toda a demolição. Da parede em especial, né? Que eu tenho visto bastante, que o pessoal tem que trocar, mas eles aplicam uma massa direto na cerâmica e pintam. Exatamente. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu não sei se ele tá falando da massa ou da textura. É uma textura. Porque eu já fiz isso. Tem algumas texturas que imitam cimento queimado, dá pra você fazer inclusive no piso também. Sim. E tem algumas que você pode fazer por cima da cerâmica, só fazendo o que a gente chama ali que seria um fundo, a aplicação de um fundo naquela cerâmica dali. E pelo jeito é barato. Assim... Pra não passar pelo transtorno do quebra-quebra, da demolição e da construção depois, é uma alternativa. É uma alternativa que pode ser viável. Inclusive, eu já utilizei
de uma alternativa, tem não vou divulgar, né, que eu acho que também não é interessante, mas tem uma loja que eles fazem um trabalho, eu já peguei um apartamento que era de um amigo meu, inclusive, na época ele não tinha condições financeiras de me contratar, então ele fez toda a parte de imobiliário planejado com a loja, e depois de 2 ou 3 anos, quando ele conseguiu concluir esse financiamento, ele ligou para mim e disse, amigo, eu agora quero fazer a reforma do meu apartamento. Eu disse, mas seu apartamento já tá todo pronto. Ele, não, eu só tenho os planejados. Hoje eu quero fazer com as suas ideias, com modernizar tudo. o meu apartamento. E foi muito legal esse apartamento. Ficou muito bonito, porque ele já tinha uma base legal, que era uns planejados que ele fez com a loja, que tem um acabamento muito bom. Então eu cheguei para melhorar. A cozinha já era muito legal. Então a bancada já funcionava bem, os móveis funcionava bem. Eu simplesmente fiz uma iluminação dentro da cozinha, né? E coloquei um revestimento aplicado por cima do revestimento sem a gente nem precisar tirar os móveis planejados. A loja já faz esse serviço de fazer o complemento naquele espaçozinho de revestimento com material, com acabamento, com tudo. Ele já deixa o serviço todo completo. Então, ou seja, menos metro quadrado. É uma dor de cabeça que você não tem e que é assim, você fica... Eu fiquei encantado na hora porque a gente mexeu num apartamento por completo, assim, sabe? Mas na cozinha especificamente, porque todos os móveis já estavam muito bem encaixados e planejados, a gente só fez esse detalhe em cima da bancada e foi o que deu todo o diferencial. Já mudou, já fez uma mudança ali no ambiente. Eu fiz inclusive o que ele falou, que passar essa pasta, né? Na verdade, eu passei a textura em cima do próprio revestimento e a gente criou uma parede para deixar recado na cozinha que era apenas o revestimento branco que recebe da construtora, né? Eu já criei um detalhe... Quadro negro, né? Você pronto. pode escrever com o giz. Ficou muito legal esse apartamento. Diferencial. Acho bacana. Que tá saindo um pouco do padrão, né? Antigamente tudo era cerâmica para todo lado, troca cerâmica, e eu achei bacana. E eu acho que uma coisa que o pessoal se preocupa muito é com o banheiro, né? Uma impressão minha. Não, hoje o banheiro é o principal, né? Na verdade, o principal é o lavabo, né? Você entra numa casa, você entra num apartamento que tem um lavabo. O lavabo é chiquérrimo ali. O outro banheiro lá atrás, o casal às vezes nem mexeu. É a mesma bancada, né? Mas o banheiro da visita... O lavabo que é para o pessoal chegar. Instagramável. Instagramável, exatamente. Eu já fiz uma cuba que ela era muito legal. Ela tem um material que a gente chama de ônix, que é uma pedra translúcida. E... era a sensação do apartamento. Quando você entrava, que você ia pro lavabo, que você ligava a luz do lavabo, que você achava que ia acender no teto, na verdade o que acendia era a cuba. É isso. Todo mundo que entrava nesse banheiro... quando saía, falava. Meu cliente já dizia, bicho, Tony, quando o povo entra aqui... Quem fez esse projeto? Foi o fulano de tal. Aí gostei da pia. É uma pia, inclusive, que eu desenhei à mão, né? Não é no lado do pavilhão do artesanato ali? Como? Não é no apartamento do lado do pavilhão do artesanato? Esse que eu fiz? Não. Ah, não. Que eu vi um projeto similar a esse. Então já copiaram a ideia. Não. Esse foi, inclusive, o meu do Gramarini. Foi o meu primeiro. Foi uma torre A. Fica bonito mesmo, bem diferente. Fica assim. Hoje em dia, com a arquitetura, assim, uma coisa que eu costumo dizer para os meus clientes, quando o cara quer construir uma casa, né? Primeira pergunta quando o pessoal chega para mim é: Márcio, quanto que é o metro quadrado da construção? Sim. Eu passo pela mesma situação que você passa. E é impossível eu dizer pro cliente quanto que ele vai gastar na casa dele. Porque você tem... Cada projeto, ele tem acabamento diferente, situações diferentes, tudo é diferente. Entendeu? E uma coisa que eu costumo dizer pro pessoal é justamente nessa parte do acabamento em si, que você tem o básico e você não tem o limite. O limite quem diz é você, que no caso é o cliente. Sim. Né? O cliente pode ir até Tem uma luminária de 50 mil. Se ele deixar... Eu acho que o sonho de um arquiteto de qualquer arquiteto e de qualquer engenheiro é chegar um cliente, o cara, e falar assim: velho, eu quero fazer uma casa dos meus sonhos. Quanto você tem pra gastar na casa? Cara, não. Do jeito que você fizer... livre. Tá feito, entendeu? O cara use sua imaginação. Casa, deve ser muito bom. Eu ouvi essa frase. Porque aí você vai estar livre para aquilo ali, né? Que uma das principais dificuldades que a gente tem, pode dizer dificuldades e também virtudes da nossa profissão, é a gente ajustar a realidade financeira do cliente ao sonho dele. Isso. Né? A gente conseguir corresponder à expectativa do que ele está esperando com aquela capacidade financeira que ele tem a gastar, né? Eu acho que essa daí é o principal
a principal, o ponto de flexão ali do nosso trabalho, né? Tenho que eu concordar. Galera, tá chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Tony, vou deixar o espaço aberto agora para você, certo? Quem quiser encontrar você nas redes sociais, como que faz? Arquiteto Antonioni. Vou botar o nome arquiteto. Inclusive, tem muita gente que me encontra no Instagram, porque já coloca o nome arquiteto e o primeiro que aparece sou eu. Então, se você botar lá, arquiteto, diferenciado. Já é referência, pô. Antonioni com Y. Isso, vale com ressaltar. Y. E aí, você já, com certeza, você já vai me encontrar. Manda direct lá e a gente já pode... Já pode e lança aí pros algum diferencial por ter daqui no Miaucast aí pros teus novos clientes. Como não entendi? Um diferencial aí, alguma promoção, algum atrativo. Me procurem, falem que me viram no Miaucast e ganhem... Quem me viu aqui... ganha uma caneca. Como eu tô voltando agora, né? Montando um escritório novo... Quem me viu aqui já quis me contratar, vai ganhar vou botar 30% de desconto. Se eu fechar, já sei que eu vou vir aqui e voltar. Cita o Miaucast, pessoal, que Miaucast vale a pena, viu? Você ganha dinheiro assistindo também. É verdade. Galera, obrigado por ter vocês assistindo a gente, certo? Segue a gente aí no Instagram, segue no canal também, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Até a próxima. Um abraço.